Olá pessoal, nesta aula eu vou mostrar uma segunda alternativa para controle do login e logout aqui do sistema, ok? Então eu tenho aqui a aplicação, aquela aplicação que nós já estávamos trabalhando anteriormente. Agora eu coloquei uma barra de navegação aqui, né, onde tem aqui o botão de logout também. E um dos problemas que nós tínhamos anteriormente é que quando clicávamos aqui em alterar e alterávamos o nome aqui, por exemplo, eu vou colocar teste aqui, se por algum motivo eu perdesse o meu token aqui, por exemplo, alguma expiração de token, por qualquer motivo, eu vou simular isso clicando aqui no logout. Ó. Ele redireciona para essa tela e aí eu teria que fazer o login. Só que agora, nesta versão nova, a string que eu digitei, ela se manteve. Inclusive eu vou clicar em voltar sem gravar, ó, e viu que ela não gravou. Ok? Agora novamente, ó, vou fazer o logout. Login, a string está aqui e agora como eu vou salvar, ó, gravou. Bom, então para conseguir fazer esse efeito aqui, quando eu faço login, ao invés de trabalhar com redirecionamento, tá? Eu estou simplesmente mudando um estado da minha aplicação. Neste caso, eu estou utilizando o use context, né? Para conseguir trabalhar com contexto aqui. Então, eu estou fornecendo ao usuário como contexto uma função que permite eu atribuir um novo usuário, né? Esta função, então, tem que ser passada aqui para os métodos que controlam o login, para os componentes que controlam o login e logout do sistema, e também para os componentes, nesse caso, as funções que fazem acesso ao nosso back-end, né? Utilizando o Axios, né? Então, eu vou mostrar exatamente como ficou isso daqui, tá? Então, primeiramente, quando você entra no sistema, ó, Home, esta primeira página aqui eu coloquei para ser a mesma que atletas, tá? Então, o Home aqui, o atletas é a mesma coisa no sistema, tá? Se você vier a ter alguma outra opção, por exemplo, um cadastro de treinadores, aí você poderia ter aqui. E este componente que você está vendo aqui é este, barra de navegação, ok? Então, a barra de navegação simples, não tem nada demais, eu utilizei o Bootstrap aqui, né? E ele vai para Home, para atletas e tem o componente Logout, que é este componente aqui. Bom, esta barra de navegação está sendo apresentada aqui no meu layout. Meu componente layout, ele basicamente me mostra a barra de navegação. Aqui tem um espaço que se tiver uma mensagem de erro para ele apresentar, ele apresenta aqui. E aqui ele pode me apresentar o login, tá? E ele sempre apresenta o outlet. Ou seja, se eu tenho aqui barra atletas, tudo isso que você está vendo, toda esta tela aqui, é layout. O outlet é exatamente esta parte aqui, ó, tá? E é exatamente isto que vai ser alterado quando eu clicar em inserir. Aqui eu continuo tendo layout e o inserir está aqui, ó, inserindo atleta, tá? É o conteúdo do outlet. Só que eu sempre renderizo o outlet. O segredinho que eu fiz aqui para que eu não perca o estado do componente é eu continuar renderizando ele. A diferença é apenas a questão da visibilidade, ou seja, eu oculto quando eu estiver apresentando a tela de login. Quando eu não estou apresentando a tela de login, eu deixo visível. Então, com isto, eu não perco o estado do componente. Porque se eu não renderizar o outlet,
no caso do login, por exemplo, se eu não continuar renderizando o meu componente quando eu desviar para login, então eu vou perder o estado dele, né? O componente ele seria uma nova instância neste caso, começaria tudo de novo, faria a requisição, né? Por exemplo, aqui o exemplo que eu dei foi no alterar. Então aqui no alterar, ele simplesmente faria a requisição que traria novamente os dados do atleta, né? Então eu perderia o que eu fiz. Bom, para que isso não aconteça, então eu sempre renderizo, só que ora oculto, ora visível, tá? Então essa é uma das formas mais simples de você continuar mantendo o estado exatamente da forma que estava antes, mesmo que você, entre aspas, redirecione para fazer o login, que o que eu estou fazendo aqui na verdade é mostrar, né? Eu estou mostrando o login. E aí eu tenho uma função aqui, gravar usuário, que ela basicamente joga para o local storage o meu objeto usuário. Agora eu estou serializando com JSON. Então, o meu usuário é um objeto e ele possui um nome, por exemplo, um e-mail e etc. Então, esses dados do usuário eu estou simplesmente serializando em JSON para poder guardar aqui no local storage. Lembre-se que aqui eu não guardo o token, tá? Porque eu estou fazendo login através de tokens HTTP only, né? Bom, fora isso eu chamo a função setUsuário, né? E essa função setUsuário aqui, que ela sempre começa do usuário que está no local storage, né? Eu estou simplesmente alterando o usuário logado. E o token eu não preciso me preocupar com ele neste momento, porque o token ele já vem automaticamente. Ele é um token, desculpa, token não, cookie, né? O token ele já vai para um cookie HTTP only, tá? Bom, então o que vai acontecer aqui? Neste caso, assim que eu rodo o layout, ele dá um JSON.parse, ou seja, ele lê, ele dá um getItem no local storage aqui do usuário e tenta serializar isso para um objeto, desserializar para um objeto JSON. Se ele não consegue, é nulo, tá? Bom, mais algumas alterações que eu fiz, que são importantes aqui. Login. Eu estou utilizando, eu estou dando um use context, tá? Então aqui, ó, eu criei um usuário context. Esse usuário context, eu estou utilizando ele justamente aqui em layout. Então, eu dou import de usuário context. E ele é o provider. E eu estou passando como valores o usuário e gravar o usuário, que é esta função aqui que joga para o local storage e também dá o setUsuário aqui no useState, ok? Então, basicamente, esse daqui é o meu provider do contexto aqui do usuário. Então, o que acaba acontecendo? Neste caso, quando eu venho no login, então eu peguei a função setUsuário, né? Se eu tiver sucesso ao fazer o login, eu vou chamar ela setUsuário. Simples assim. Eu peguei isso daqui no contexto, ok? O resto é o código que nós já estávamos trabalhando mesmo. Logout é a mesma coisa. Ou seja, logout eu vou dar um setUsuário para null, né? E esses métodos aqui, como você pode ver, o método agora está um pouquinho diferente, ele se chama HTTPGet, porque antes eu tinha uma classe aqui, agora eu fiz uma mudança, coloquei uma série de funções. Que eu tenho a função HTTPGet, HTTPPost, put e delete, ok? Todas essas funções recebem aqui o setUsuário. Para que serve isso? Vamos lá. Estou aqui fazendo o login. Eu vou pegar o setUsuário no meu contexto e vou passar o setUsuário quando eu fizer o post aqui para fazer o login, né?
Logo, se eu tiver algum problema, se eu tiver que redirecionar por algum motivo, se eu tiver que fazer algum tipo de alteração, eu consigo fazer. Ó, que eu pego o set usuário, em caso de erro eu vou passar o set usuário para o tratar. O tratar, se ele recebeu o status 401 no erro, ele já dá um set usuário para null. Ou seja, ele mudou o contexto, disse que não temos mais um usuário, e aí neste caso será necessário fazer o login novamente. Este tratamento especificamente está muito simples. Ele precisa ser melhorado e bastante melhorado ainda. Por exemplo, se nós trabalharmos com um token de refresh, ou seja, o nosso token de acesso, que é esse que a gente recebe assim que a gente faz o login, ele vai ter uma expiração curta e ele tem também os dados, as informações sobre as claims, etc., que tipo de acesso que o usuário tem, etc. Então, ele é um token um pouco maior e com vencimento mais curto. Mas quando nós gerarmos esse token, nós também podemos gerar um outro token, que é o refresh, é o token para refresh. Como que funcionaria isso daí? Uma vez que o nosso token está vencido, nós podemos utilizar o token de refresh para obter um novo token de acesso. Tá? Então nós teríamos esses dois tokens e o token de refresh ele não guarda essa quantidade grande de informações e ele tem uma expiração maior, ok? Bom, existe uma série de situações a serem conversadas a respeito de tokens de refresh, mas esse não é o meu objetivo nesta aula, tá? O meu objetivo aqui seria mais explicar para o lado do React como que nós poderíamos fazer se nós, por exemplo, estivéssemos gravando um usuário, tentássemos gravar um usuário, só que neste momento acontecesse uma expiração do token, né, e nós perdemos então o acesso. O que poderia ser feito? Poderia ser feito um tratamento para, se isso acontecer, a gente automaticamente chamar, né, fazer uma requisição passando o refresh token e receber. Né? Nós poderíamos receber, neste caso, um novo token, um novo refresh token. Né? E aí bastaria repetir o que o usuário fez. Ou seja, se o usuário estava solicitando a alteração de um atleta, bastaria repetir este comando de alteração de atleta. Então essa seria uma das formas, né? Exigiria um tratamento um pouco mais complexo aqui, mas ficaria uma situação um pouco mais confortável para o seu usuário, uma vez que, tendo sido feita a chamada e o usuário não estando autenticado mais, né, o token expirou, nós poderíamos obter um novo token através desse refresh token e, tendo feito isso daí também, né, nós obteríamos um novo token de acesso, um novo refresh token e poderíamos continuar utilizando o sistema sem perder o estado, sem perder o que ele estava fazendo. Óbvio, precisaríamos aqui de algumas pequenas alterações, né, nesses métodos para fazer isso, né, e um tratamento aqui para que a gente pudesse então chamar o método novamente, passando, né, uma nova passando para ele então a necessidade de fazer a conexão novamente, fazer uma segunda tentativa, né? Se for, por exemplo, a alteração de um atleta, para que ele altere o atleta, né? Tente alterar o atleta novamente após obter esse refresh token. Mas se nós não conseguíssemos, por exemplo, obter o token de acesso através do refresh token, nós poderíamos sim setar o usuário para null. Como essa função aqui ela é aquela função do nosso contexto, né? Ela vai causar automaticamente, então, que aqui em layout, quando o usuário, que eu tenho o usuário aqui, ó, aqui no layout, quando o usuário não existe, eu tenho apenas o login, então se note o usuário eu tenho apenas o login, então ele vai renderizar o login e vai deixar oculto o outlet, ok? E aí o efeito que nós temos é este, ó.
eu vou colocar 1, 2, 3 aqui, mesmo se caiu, fiz o logout, ó, então caiu login, 1, 2, 3 continuou, salvei, está funcionando. Ok? Então, o código completo eu vou, deste exemplo, né, até este ponto que nós fizemos aqui, eu vou deixar no repositório. Por esta aula é apenas isto. Até a próxima aula.